já sabia. Eu sou a Morgana e hoje vamos explorar uma história impactante e cheia de mistério. Pripyat, a cidade fantasma congelada no tempo. Neste vídeo, vamos percorrer as ruas desertas da cidade, que um dia foi um símbolo do progresso soviético, até o dia fatídico que mudou tudo, a tragédia de Chernobyl. Fique até o final, pois temos histórias de coragem, heroísmo e o custo humano de um dos maiores desastres nucleares da história. Pripyat, hoje uma cidade fantasma, é um lugar em que o tempo parou. As ruas silenciosas, os prédios vazios e os parques de diversão enferrujados são uma lembrança dos dias em que este local pulsava de vida. Construída nos anos 70, a cidade foi pensada como um modelo de modernidade e eficiência soviética. Mas o que aconteceu para que uma cidade vibrante como essa fosse deixada para trás? Pripyat foi uma cidade planejada para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, a maior usina de energia nuclear da União Soviética na época. Aqui, a modernidade se encontrava com a utopia, com apartamentos novos, escolas, hospitais e até um parque de diversões, com uma roda gigante que nunca foi inaugurada. Mas o sonho de progresso e modernidade começou a desmoronar em 26 de abril de 1986. A cidade de Pripyat florescia sob a promessa de um futuro radiante, alimentado pela energia nuclear. Os 4 reatores da usina de Chernobyl, cada um com a capacidade de gerar 1000 megawatts de eletricidade, eram alguns dos mais potentes do planeta. No centro desse complexo estava o reator 4, do modelo RBMK, projetado para gerar tanto plutônio quanto energia elétrica. Os reatores RBMK se destacavam pelo uso de grafite como moderador e água como refrigerante, uma combinação eficiente, mas que também apresentava riscos significativos. Ao contrário dos projetos ocidentais, esses reatores não possuíam contenções robustas, o que os tornava suscetíveis a falhas catastróficas em situações adversas. Apesar desses perigos, Chernobyl operava em um clima de confiança e rotina. A usina funcionava sem grandes incidentes há anos e, em 26 de abril de 1986, era mais um dia comum de trabalho. O turno da noite estava começando e os operadores se preparavam para um teste de segurança regular no reator 4. O objetivo era simular uma queda de energia e verificar se as turbinas do reator seriam capazes de gerar energia suficiente para manter as bombas de resfriamento funcionando até que os geradores de emergência assumissem. No entanto, esse não seria um teste comum. Os operadores presentes não tinham um treinamento adequado e os procedimentos que estavam seguindo não haviam sido revisados corretamente. Além disso, vários sistemas de segurança essenciais foram desativados um a um para não interferir no teste. O que deveria ser uma simples verificação acabou se transformando em uma série de falhas que levariam a um desastre de proporções inimagináveis. À 1h23 da manhã, a explosão de um dos reatores levou a um dos maiores desastres nucleares da história da humanidade. O reator 4 da usina nuclear de Chernobyl havia acabado de sofrer uma falha devastadora. A sala de controle mergulhou no caos, com alarmes disparando e uma luz branca e azul brilhante iluminando o edifício do reator. O pânico tomou conta quando os operadores tentaram entender a gravidade do incidente que acabara de ocorrer. A primeira explosão foi de vapor,
poderosa o suficiente para arremessar a tampa de 1.000 toneladas do reator, destruindo a estrutura de concreto acima dele. Em seguida, uma segunda explosão ainda mais intensa abriu o núcleo do reator. Um incêndio devastador irrompeu, alimentado pelo moderador de grafite do reator, que queimava com grande intensidade, liberando uma mistura mortal de isótopos radioativos para a atmosfera. 2 funcionários da usina faleceram imediatamente devido à explosão, enquanto outros se apressavam para controlar o incêndio e estabilizar o reator, sem saberem que estavam inalando um veneno invisível. Os esforços valentes desses trabalhadores, muitos dos quais logo seriam vítimas da síndrome aguda da radiação, foram cruciais para evitar uma tragédia maior, mas os danos já eram irreversíveis. A situação rapidamente fugiu ao controle, e a tragédia estava apenas começando. Enquanto a cidade de Pripyat dormia, os trabalhadores da usina enfrentavam uma batalha desesperadora. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas sem a proteção adequada, foram expostos a doses fatais de radiação. Entre esses heróis anônimos estava o tenente Vladimir Pravik, que, apesar de saber dos perigos, lutou incansavelmente para conter o incêndio. Mas o sacrifício deles não foi em vão. O incêndio foi controlado, mas os danos estavam feitos. Nos dias seguintes, a radiação se espalhou para além das fronteiras da Ucrânia e para toda a Europa. Mas o pior estava por vir. Para evitar uma catástrofe ainda maior, um grupo de homens comuns, agora conhecidos como os Esquadrão Suicida, teve que realizar uma missão arriscada. 3 homens corajosos, Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov, avançaram para o reator em chamas. Sabendo dos perigos da radiação, eles se arriscaram a entrar em áreas inundadas para abrir válvulas de drenagem, que poderiam evitar uma segunda explosão ainda mais devastadora. Esses heróis, cujos nomes são pouco conhecidos, salvaram o mundo de um destino ainda mais catastrófico. Após o desastre, as autoridades começaram a evacuar a cidade. Mas isso não foi feito imediatamente. Foram necessárias 36 horas para que o governo soviético tomasse a decisão de evacuar os cerca de 49.000 moradores de Pripyat. Muitos foram informados de que ficariam fora de casa por apenas alguns dias, mas isso não era verdade. Eles nunca mais retornariam. Hoje, Pripyat e a usina de Chernobyl estão localizadas numa área chamada Zona de Exclusão, uma região de 30 quilômetros ao redor do reator, onde o acesso é restrito devido aos níveis perigosos de radiação. No entanto, a vida continua a prosperar. Animais selvagens, como javalis, lobos e até ursos, agora dominam a cidade abandonada. A natureza, de forma irônica, tomou de volta o que uma vez foi uma terra industrial. O reator 4 foi coberto por uma estrutura de concreto conhecida como sarcófago, mas isso não impediu que os perigos continuassem. Com o passar dos anos, o sarcófago se deteriorou
e uma nova estrutura foi construída para conter o reator de forma mais segura. A nova confinamento estrutural foi concluída em 2016, uma mega estrutura que custou bilhões e foi projetada para durar por 100 anos. O impacto do desastre de Chernobyl ainda é sentido até hoje. As vítimas que estavam próximas ao reator ou que participaram da operação de limpeza, conhecidos como liquidadores, sofreram graves problemas de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas, devido à exposição à radiação. Estima-se que milhares de pessoas tenham morrido ou sofrido consequências de longo prazo, e os efeitos da radiação continuam a afetar a saúde de muitas gerações. O desastre de Chernobyl deixou uma marca indelével na história, não apenas por sua escala, mas também pelo impacto humano e ambiental. A cidade de Pripyat, que já foi um símbolo de prosperidade, agora serve como um lembrete de como a negligência humana pode levar a consequências catastróficas. É importante lembrar dos sacrifícios feitos por aqueles que se arriscaram para conter o desastre, e também refletir sobre os avanços tecnológicos e os perigos que eles podem representar quando não são devidamente controlados. Chernobyl continua a ser um alerta para o futuro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Já Sabia e ativar o sininho para não perder nenhuma história impactante como essa. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!